O mundo moderno entrou em colapso da noite para o dia. Sem eletrônicos, sem comunicação, sem transporte. Uma família que antes vivia cercada de conforto foi repentinamente empurrada para um estado primitivo. Uma realidade onde o alimento vinha da caça e a água se tornava um luxo precioso. Para sobreviver, eles precisaram se libertar da dependência tecnológica e aprender a viver de verdade. Bem-vindos ao século XVIII. A família Suzuki era formada por moradores típicos, da cidade que não conseguiam imaginar a vida sem eletricidade e dispositivos modernos. Yoshiyuki, o pai, trabalhava como corretor em um grande escritório de Tóquio. Mitsu, sua esposa, era uma dona de casa que passava a maior parte do tempo na cozinha ou assistindo televisão. Seus filhos, Yui e Kenji, eram adolescentes rebeldes, viciados nos telefones celulares, constantemente imersos nas redes sociais. Parecia que haviam se tornado completamente dependentes da eletricidade e dos confortos que ela proporcionava. Não conseguiam entender como alguém podia viver no campo. Tinham medo de insetos e até nojo de tocar em peixes, que achavam fedorentos. Era como se nunca largassem os telefones ou se afastassem da televisão. Mas tudo mudou de repente. No primeiro dia, Yoshiyuki acordou com a luz solar forte invadindo pela janela e percebeu que havia dormido demais. Estava atrasado para o trabalho, pois o alarme não tocou. Todos os relógios da casa haviam parado por volta das 3 horas da madrugada. Preocupado, se apressou para se arrumar, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, Mitsu jogava fora os alimentos estragados da geladeira e contava ao marido que a eletricidade tinha acabado sem nenhuma explicação. Ao ouvir isso, Yui, apavorada, tentou usar o celular, mas o aparelho estava morto. Ela, viciada em redes sociais e conectada constantemente aos amigos, foi tomada pelo desespero. Kenji, por sua vez, tentou verificar o quadro de energia e reiniciar a eletricidade. Mas falhou. Lanternas e outros dispositivos elétricos, incluindo os telefones, também não funcionavam. A família se preparou rapidamente para sair de casa, rumo à escola e ao trabalho. Ao deixar o apartamento, depararam-se com outra surpresa. O elevador estava quebrado. Foram obrigados a descer de escada, o que nenhum deles estava acostumado a fazer. Foi exaustivo e inconveniente. Lá fora, não havia transporte público e todos caminhavam, exceto algumas pessoas de bicicleta. Yoshiyuki tentou pegar o metrô, mas a estação estava fechada por causa do apagão. Kenji, sem poder ouvir música, porque seus fones de ouvido e o celular estavam sem bateria, experimentou pela primeira vez em muito tempo o silêncio. Movia-se sem som, enfrentando um caos assustador ao redor. As pessoas estavam em pânico. Táxis se recusavam a aceitar passageiros, e os ciclistas provocavam olhares de inveja dos pedestres. Mitsu, ao conversar com os vizinhos, descobriu que todos estavam indo ao supermercado para estocar comida e velas. Decidiu fazer o mesmo, mas ao chegar ao local percebeu que havia esquecido o dinheiro no apartamento, o que a obrigou a subir 10 andares de escada novamente. No escritório, Yoshiyuki tentou justificar o atraso, culpando o apagão. No entanto, a situação não era exclusiva dele. Vários colegas também estavam presos do lado de fora, pois a porta elétrica permanecia trancada. A única solução foi quebrar o vidro para entrar. Já dentro, os corretores perceberam que era inútil. Sem computadores, não conseguiam trabalhar. Yui e Kenji chegaram à escola, mas não fazia sentido continuar lá, pois a maioria dos professores não compareceu e as aulas foram canceladas. Mitsu, no supermercado, descobriu rapidamente que as compras habituais estavam comprometidas. Os compradores em pânico haviam esvaziado as prateleiras. Não havia comida pronta, pois os cozinheiros não podiam usar fogões ou aparelhos elétricos. Comprou, com relutância, alguns alimentos enlatados e doces, descobrindo no caixa que só aceitavam dinheiro, pois caixas eletrônicos e terminais de cartão estavam fora do ar. Mais tarde, o CEO da corretora declarou o fechamento do escritório, já que sem computadores, os funcionários não conseguiam realizar suas tarefas. No caminho de volta para casa, Yoshiyuki decidiu comprar uma bicicleta, mas pagou o dobro do valor normal devido à alta demanda e à exploração dos vendedores durante o apagão. Naquela noite, a família Suzuki jantou à luz de velas. A iluminação não era aconchegante nem romântica. Eles estavam assustados e incertos quanto ao futuro. Até mesmo ir ao banheiro parecia um desafio, já que não havia água encanada, tornando a simples tarefa de lavar as mãos um luxo.
Yui se trancou no quarto com uma revista brilhante para tentar se distrair, mas quase colocou fogo no próprio cabelo ao derrubar acidentalmente uma vela acesa. Em meio ao caos, Mitsu e Yoshiyuki foram até a varanda para clarear a mente. Olharam para a escuridão e, pela primeira vez, notaram o céu. Maravilharam-se com as estrelas. Logo, os filhos se juntaram a eles, admirados, como se nunca antes tivessem percebido que a lua e as estrelas existiam. Até o terceiro dia, a família Suzuki já havia se tornado mais primitiva. As roupas eram lavadas por Mitsu em uma pequena bacia, utilizando o mínimo de água possível, e secavam penduradas na cozinha. Os escritórios permaneciam fechados, pois ninguém conseguia trabalhar sob aquelas condições terríveis. O CEO da corretora sugeriu que Yoshiyuki encontrasse um lugar tranquilo e deixasse a cidade grande o mais rápido possível. Yoshiyuki, embora cético, decidiu sacar algum dinheiro no banco mais próximo. No entanto, os limites estritos de saque foram introduzidos, e o dinheiro estava sendo distribuído apenas mediante a apresentação de documento de identidade, o que gerou frustração generalizada. As pessoas começaram a protestar e tentaram invadir o banco, resultando em um verdadeiro caos. No meio da confusão, Yoshiyuki perdeu seus documentos e tentou recuperá-los, mas acabou sendo pisoteado pela multidão, que agia de forma brutal, sem demonstrar humanidade ou misericórdia. Enquanto isso, Kenji decidiu verificar o paradeiro de uma colega de classe que havia faltado às aulas por vários dias. Dirigindo-se a uma parte distante da cidade, ele a viu com sua família e seu namorado. Percebeu então que ela havia usado sua ingenuidade apenas para conseguir que ele fizesse seus deveres escolares. Na realidade, ela tinha um namorado, e ambos estavam partindo juntos para outra cidade. Essa descoberta deixou Kenji e Mitsu profundamente abalados. Ao mesmo tempo, algumas mulheres foram até a torre de água para buscar suprimento, apenas para serem informadas pela equipe responsável de que a instalação estava permanentemente fechada. As bombas não estavam funcionando, e não havia mais água. Nem haveria nos próximos dias. No sétimo dia, Tóquio já parecia uma cidade saída de um filme apocalíptico. As ruas estavam quase vazias. Os serviços públicos haviam parado, e os moradores restantes estavam divididos entre dois grupos, refugiados e aqueles que começavam a se ressentir da situação. Alguns conseguiram recuperar fogões a gás antigos e queimadores, mas os tanques de propano estavam em quantidade limitada e logo se esgotaram. Até mesmo esse pequeno luxo desapareceu à medida que mais e mais famílias abandonavam a cidade. Um casal começou a considerar deixar Tóquio. Eles presenciaram a morte de uma vizinha idosa que, fraca demais para descer as escadas, morreu de fome. Não querendo compartilhar o mesmo destino, Yoshiyuki e Mitsu decidiram ir para o campo morar com o avô. O problema era que ele vivia em uma região distante do Japão, e a viagem poderia levar semanas ou até meses. Sem outra escolha, a família começou a preparar seus pertences e revisar suas economias. Mitsu mostrou-se muito econômica e bem preparada, e a família Suzuki possuía uma quantia razoável, vários milhões de ienes. Ao amanhecer, saíram silenciosamente do apartamento para não irritar os vizinhos que ainda estavam presos em Tóquio. Levaram alguns alimentos essenciais e 3 bicicletas, iniciando sua jornada. Ao deixar a cidade, encontraram um homem vendendo uma garrafa de água por 1.000 ienes. Pensando que o preço era uma brincadeira, ignoraram a oferta. No entanto, poucas milhas depois, os preços haviam subido para 2.500 ienes por garrafa. Percebendo que a situação só iria piorar, Mitsu negociou com o dono de uma loja e conseguiu comprar uma caixa de água a preço de atacado. Durante o caminho, as crianças se recusavam a comer parte da comida. Kenji observou um pescador limpando peixes com nojo, e Yui ficou enjoada ao precisar usar um banheiro público antigo. A família, claramente dependente das conveniências modernas, demonstrava fraqueza e dificuldade para lidar com uma realidade que mais se assemelhava ao século XVIII. Continuando em direção à aldeia do pai de Mitsu, decidiram seguir o caminho mais curto e foram até o aeroporto, ingenuamente esperando que os aviões ainda estivessem operando. Mas não estavam. A polícia havia fechado o local e forçava qualquer pessoa a se afastar. Sem saber o que fazer, a família decidiu passar a noite em um hotel, onde até o quarto mais barato custava mais do que uma antiga suíte presidencial. Condições mínimas de vida haviam se tornado um luxo. Durante o jantar, conversaram sobre sua situação e os próximos passos. Yui acreditava que atravessar o Japão de bicicleta era uma loucura
e sugeriu voltar para casa. Yoshiyuki, no entanto, tomou uma decisão firme. Continuariam. Não importava quão difícil ou longa fosse a jornada. Ele sabia que sobreviver na cidade estava se tornando cada vez mais impossível e perigoso, e que o campo era sua única chance de continuar vivendo. Na manhã seguinte, Yui e Kenji entraram sorrateiramente em uma loja para procurar comida. Kenji encontrou um mapa, mas era uma versão infantil e imprecisa. Enquanto isso, Yoshiyuki decidiu comprar uma bicicleta adicional para facilitar a viagem. O proprietário da loja de bicicletas operava com base em escambo. Apenas itens essenciais, como comida e água, tinham valor. Ele se recusava a trocar 1 quilo de arroz por relógios de ouro suíços ou carros de luxo. No Novo Mundo, esses bens eram lixo inútil. Sabendo disso, Yoshiyuki e Mitsu ofereceram 2 garrafas de vinho, o que lhes garantiu um saco de arroz e uma bicicleta em troca. Continuando a jornada, a família enfrentou dificuldades causadas pelo mapa ruim, chegando a becos sem saída e sendo forçados a se guiar por placas e sinais, algo que nunca haviam feito antes. Eventualmente, encontraram uma estrada decente, lotada de milhares de pessoas tentando chegar a uma cidade com eletricidade ou a uma vila com fazendas. Fazendo uma pausa em um gramado próximo a uma loja, a família agiu de forma egoísta e se recusou a compartilhar sua comida e água com os outros. Naquela noite, um homem desconhecido roubou uma garrafa de água da família Suzuki. Kenji correu atrás dele, pronto para atacá-lo com uma barra de metal e até matá-lo. Mas recuou assim que descobriu que o homem havia levado a água para sua esposa e seu bebê recém-nascido. Na manhã seguinte, algumas mulheres idosas estavam sentadas por ali e ofereceram-se para guiá-los em troca de uma garrafa de água. Inicialmente, acharam que aquilo era um desperdício de recursos valiosos e tentaram atravessar o túnel escuro como breus sozinhos. No entanto, logo tropeçaram em um animal morto e, assustados, concordaram com os termos das mulheres, pagando desta vez 2 garrafas de água. Enquanto continuavam a se adaptar a esse novo estilo de vida primitivo, Mitsu lavava roupas no rio, e as crianças aprendiam a comer sem pratos. Yoshiyuki decidiu beber diretamente do rio, acreditando que a água estava limpa, mas cometeu um grande erro. Logo depois, uma forte chuva acompanhada de uma tempestade atingiu a família, obrigando-os a abandonar suas bicicletas e pertences pessoais. Yoshiyuki, com dor de estômago, precisou deixar o abrigo e se esconder em um arbusto próximo para se aliviar. Enquanto isso, ventos fortes levaram embora as bicicletas e destruíram a maioria dos pertences. Por causa da água contaminada, Yoshiyuki ficou doente e as crianças decidiram sair em busca de suprimentos. Yui e Kenji encontraram um pouco de cola para remendar um pneu furado e também localizaram comida de gato. Presumindo que fosse feita apenas com ingredientes naturais, decidiram experimentar, mas acabaram passando mal. Kenji, revoltado, jogou fora seu celular. Agora apenas um peso inútil. A única parte útil foi a capa de silicone, que ele usou para remendar o pneu furado. No 22º dia, com a comida acabando, a família Suzuki começou a comer comida de gato e, com o tempo, até se acostumou com o gosto. Em seguida, conheceram outra família viajante e sentiram inveja. A família Sito era formada por sobreviventes experientes que sabiam como secar e curar peixes, conservar carnes, identificar insetos comestíveis e reconhecer quais plantas saciavam a sede. Yoshiyuki, envergonhado por parecer tão desamparado, em comparação, chegou a remover os rótulos de algumas latas de comida que avisavam serem destinadas a animais, e não a humanos. Sem querer parecer patético, Yoshiyuki sugeriu que a família Sito seguisse por um caminho diferente, mas pediu que eles enviassem algumas fotos que haviam tirado com uma câmera antiga que ainda funcionava antes de se separarem. Logo depois, os Suzuki encontraram soldados e perceberam que a queda de energia não era apenas local, mas mundial. O apagão havia lançado tudo no caos. No 43º dia, após chegarem a outra pequena cidade, Yui desmoronou. Tudo o que estava acontecendo vinha causando um grande impacto em sua saúde mental e emocional. Ela já não conseguia lembrar a última vez que havia tomado banho ou dormido bem. Tomada pelo desespero, atacou o pai, culpando-o por ter arruinado a vida de todos. Mitsu ficou ao lado da filha, dizendo que Yoshiyuki também havia arruinado a sua vida. Algum tempo depois, a família encontrou um antigo aquário, onde vários peixes e outras criaturas marinhas haviam sido capturados.
Os homens cozinhavam a comida e a distribuíam para os necessitados. A família Suzuki entrou na fila, mas a comida acabou pouco antes de chegar a sua vez. Desesperado, Yoshiyuki implorou ao cozinheiro para pelo menos alimentar as crianças. Caiu de joelhos e chorou, mas não adiantou. No 67º dia, a família já estava sem comida ou água havia vários dias, o que os deixava irritados e nervosos. Começavam a odiar uns aos outros, mas ainda assim insistiam em seguir em frente com grande dificuldade. Justamente quando estavam prestes a comer grama e insetos, Yoshiyuki avistou um porco próximo à família. Já exausto, conseguiu cercá-lo e pulou sobre o animal, que caiu e bateu a cabeça, morrendo instantaneamente. Sem saber como abater o porco, foram surpreendidos pelo Sr. Tanaka, um velho solitário que vivia em uma vila próxima. Ele interveio e ofereceu ajuda. Possuía uma pequena fazenda e um poço, o que lhe garantia acesso à comida e água. Em troca do porco inteiro, ofereceu-se para alimentá-los. Depois de provar comida de verdade pela primeira vez em muito tempo, Yui não conseguiu conter as lágrimas. Mais tarde, o Sr. Tanaka instruiu Yoshiyuki e Kenji a ajudá-lo a abater o porco. Ele defumou a carne, mas o processo levaria uma semana. Durante esse tempo, a família permaneceu com ele, desfrutando dos confortos de uma nova civilização. Banhos quentes, uma casa de verdade e boa comida. Pela primeira vez em muito tempo, sentiram-se seguros. Mitsu pediu desculpas ao marido por sua raiva e acabou adormecendo segurando sua mão. Alguns dias se passaram, e a família Suzuki passou seu tempo caçando. O Sr. Tanaka, por ser velho demais para isso, contou com a ajuda de Yoshiyuki, Mitsu, Yui e Kenji para capturar cerca de 20 porcos de uma fazenda próxima. Esses animais haviam escapado de seus currais reforçados com cercas elétricas quando a energia foi cortada, e agora vagavam livremente pela região, tendo tomado conta de todo o gado local. O Sr. Tanaka ofereceu à família um lar permanente, mas Yoshiyuki decidiu que precisavam seguir em frente. Com um bom suprimento de carne, a família Suzuki partiu, até se deparar com mais um obstáculo. O mapa mostrava uma ponte, mas ela havia desaparecido, deixando-os sem uma maneira segura de atravessar o rio. Sem se desesperar, a família, já adaptada àquelas novas e duras realidades, começou a construir uma jangada com galhos secos, barris vazios e tudo o mais que pudesse ser útil. Primeiro, Yoshiyuki e Kenji ajudaram Yui e Mitsu a cruzarem em segurança para o outro lado. Depois, voltaram para buscar as bicicletas, mas uma forte chuva começou a cair, aumentando a correnteza do rio. Em um momento crítico, Kenji se afastou e correu até a margem do rio, recusando-se a deixar as bicicletas para trás. Ele tentou atravessar sozinho, mas acabou sendo arrastado pela força da água. A família procurou desesperadamente por ele, mas encontrou apenas sua peruca, sendo levados pelo medo de que estivesse morto. No 94º dia, Yui, Mitsu e Kenji seguiram adiante e chegaram até uma ferrovia, o que facilitou o planejamento da rota. No entanto, à medida que se aproximavam do destino, afundavam cada vez mais na depressão. Ainda estavam de luto pela perda do pai e marido. Tudo parecia sombrio, e a única coisa capaz de arrancar um leve sorriso era um cachorro vadio, que se aproximou deles demonstrando gentileza. Yui ofereceu um pedaço de carne ao animal faminto. Pouco depois, perceberam que haviam cometido um erro fatal. O cachorro fazia parte de uma matilha faminta, e todos estavam prontos para atacar a família. Um dos cães avançou contra Mitsu, tentando arrancar a bolsa de suas mãos, o que a fez cair em um barranco de areia. As crianças correram para ajudá-la, mas ela havia quebrado a perna e não conseguia se mover sozinha. Com pouca carne de porco, os cães continuaram a persegui-los. Dessa vez, como se a presa fosse humana. Enquanto se preparavam para o pior, um som estranho e assustador se aproximou. Algo se movia em alta velocidade. Segundos depois, um velho trem movido a carvão surgiu, cheio de centenas de pessoas que haviam fugido de Tóquio em busca de segurança. Um médico a bordo cuidou da perna de Mitsu e perguntou pelo chefe da família, o que trouxe lágrimas aos olhos dela e das crianças. Enquanto isso, Yoshiyuki acordava sobre uma rocha à margem do rio, confuso sobre onde estava. A corrente o havia levado centenas de quilômetros rio abaixo, e corvos já circulavam prontos para se alimentar dele. Mas ele havia sobrevivido e estava determinado a continuar.
Sem comida ou água, abrigou-se à sombra de um trator em um campo, próximo, ouvindo o som de rodas ao longe. Quando avistou o trem, tentou sinalizar por ajuda, mas estava fraco demais e longe dos trilhos. Lembrou-se de que o filho havia deixado com ele uma pistola sinalizadora. Disparou para chamar a atenção. Mitsu viu o clarão do sinalizador e, surpresa, percebeu que a pessoa em perigo era o próprio marido. O reencontro enfim aconteceu. Os quatro entenderam que, acima de tudo, a família era o que mais importava. Yoshiyuki jogou sua peruca pela janela do trem, sem hesitar. Não precisava mais dela. Quando o trem entrou em um túnel, deixaram as janelas abertas, permitindo que a fumaça e a fuligem cobrissem seus rostos. O que antes geraria uma discussão, agora provocava apenas risos e alegria. Eles haviam aprendido a valorizar a vida de uma maneira completamente nova. No 108º dia, a família finalmente chegou a uma aldeia à beira-mar, onde vivia o pai de Mitsu. Ele os recebeu calorosamente e forneceu tudo de que precisavam para se estabelecer. Após 2 anos e 126 dias, Yoshiyuki e Kenji haviam se tornado pescadores. Mitsu passava os dias cozinhando e lavando roupas, enquanto Yui fiava fios e costurava suas próprias vestes. Suas vidas haviam mudado e eles se adaptaram a um novo normal. Mas o destino ainda não havia terminado com eles. Numa certa manhã, Yoshiyuki acordou com um som estranho. Foi verificar e descobriu que era um telefone tocando, seguido por um alarme e um rádio sintonizado. Logo, a eletricidade havia voltado e tudo começava a retornar ao normal. A família Suzuki voltou para Tóquio e descobriu que a causa do desastre permanecia desconhecida. Agora, aproveitando novamente o conforto da civilização, passaram a se tratar de forma diferente. O mais importante é que utilizavam bem menos os aparelhos eletrônicos, tendo aprendido a viver sem eles. Não demorou muito para receberem uma carta contendo a mesma foto tirada no tempo em que ainda estavam famintos, com raiva e lutando para sobreviver. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.